Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um novo possível ciclo de alta que pode acontecer para a Petrobras. Pessoal, existe um fator aqui que pode fazer a Petrobras disparar na bolsa, isso quando todo mundo menos esperar, tá? E este fator eu vou citar para vocês, por isso que eu já espero que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, além de revelar este fator que poderia fazer a Petrobras multiplicar seu capital investido, eu ainda vou trazer aqui uma estratégia poderosa para que você nunca mais perca dinheiro na bolsa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre as ações da Petrobras. Para quem não sabe, a Petrobras ela representa-se uma participação aqui na carteira e hoje ela representa 10,5% da minha carteira total. E eu pretendo ir aumentando participação na Petrobras conforme os preços forem aparentando interessantes, tá? Antes da gente falar sobre potencial de valorização, pagamento de dividendos, esse fator que pode fazer a Petrobras triplicar no longo prazo, precisamos entender um pouco como a empresa ganha dinheiro, tá? Infelizmente, pessoal, o investidor 10 hoje ele não está funcionando, tá? Por isso que lá a gente consegue acompanhar um pouco a receita da empresa. Então, eu vou fazer a moda antiga mesmo, tá? Quando a gente vai aqui no site de RI da Petrobras, a gente já consegue perceber, né, um pouco do modelo de negócios da empresa. Você pode voltar aqui diretamente na página inicial e você tem acesso a uma visão geral aqui da empresa, né? Então você percebe que a Petrobras, o principal ponto dela é o petróleo. Então, pessoal, vocês têm que esquecer ruído político, esquecer questões externas, questões internas, esqueça isso. Você tem que focar no principal produto da Petrobras, que é o barril de petróleo, o Brent. É isso aqui que vai ditar os resultados da Petrobras no longo prazo. E perceba que pegando numa lupa de 10 anos no tempo, o Brent ele oscilou, subiu, desceu, né? E hoje está na casa ali dos 67 dólares o barril. Esse preço ele é confortável para a Petrobras conseguir ter uma receita interessante. Sabe o que mais me atrai na Petrobras e também no preço do barril de petróleo? O pessoal fala que ela é cíclica e não estão errados. Realmente a Petrobras ela é mais arriscada porque ela é cíclica. Porém, hoje, basicamente a Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril de petróleo. O primeiro ponto é que ela tem um lifting cost muito baixo. Pablo, o que é lifting cost, né? Nada mais é do que custo médio por extração de barril. Quando a gente vai aqui nos resultados do primeiro trimestre de 2025, a gente percebe aqui que basicamente o custo médio por extração da Petrobras é muito baixo, pessoal, né? A gente consegue encontrar isso aqui no próprio RI da empresa. Agora está aqui com um probleminha, né? Vamos esperar aqui carregar. Mas eu lembro de cabeça, não precisam ter em pânico, tá? Basicamente, o lifting cost aqui da Petrobras, você pode consultar lá, infelizmente o site está demorando aqui de abrir. Aqui abriu, ó, vamos verificar aqui. É de 28 dólares o barril, tá? Ou seja, basicamente hoje, para a Petrobras ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair para abaixo de 28 dólares, o que é quase inviável de acontecer. Já aconteceu? Já, mas aí é que mora a questão. Nos momentos que isso aconteceu, o mercado rapidamente revalorizou os preços do barril para cima de novo. Por que isso acontece, pessoal? Vocês devem estar pensando, né? Acontece porque isso inviabiliza a produção global de petróleo. E as empresas petrolíferas, não somente a Petrobras, vão congelar a produção, congelar o estoque e prejudicar o mundo. Então, consequentemente, o mercado não vai deixar o preço do barril ficar tão baixo por muito tempo. E isso daqui volta a se revalorizar. E hoje a Petrobras, se o preço do barril tiver
levemente acima de 28 dólares, ela já gera lucro. Então olha só que interessante, tá? Isso traz uma proteção muito grande para o investidor, de pensar que esses momentos são quase nulos de acontecer. Uma queda ali e que fique por muito tempo, tá? Então assim, é um ponto muito bom de ter Petrobras na carteira, de você saber de que, caso o preço do barril fique muito baixo por muito tempo, isso prejudica o mundo todo. O mercado jamais vai deixar isso acontecer, pelo menos por longos períodos, tá? Que é de fato o que geraria o maior problemão aqui na Petrobras. E hoje, a gente tem uma Petrobras muito descontada, né? Como eu falei, a gente infelizmente não consegue ter acesso, né, ali a basicamente o investidor 10. Vamos trabalhar aqui mesmo com o Status Invest, que para mim é muito bom também, tá, pessoal? Reúne aqui vários indicadores de crescimento na Petrobras. A gente não olha muito para PL para empresa cíclica, a gente olha para o indicador chamado, né, EV sobre EBITDA. E claro que aqui está distorcido, né? Não está nisto. A média da Petrobras é negociar sobre o EV sobre EBITDA de 8, aqueles estão corretos. Porém, o EV EBITDA atual está na faixa de 4 a 4,5. Pablo, como que a gente calcula isso? Vocês vão pegar ali, né, o valor de firma da empresa e dividir sobre o EBITDA da mesma. Então, indo diretamente aqui em informações sobre a própria Petrobras, tá? Que também você consegue achar aqui no Status Invest, a gente consegue ver aqui o valor de firma, que está na faixa de 741 bilhões. 741 bilhões dividido por um EBITDA médio de 120 bi por ano, a gente tem um EV sobre EBITDA de 6,17. Mas é claro que ela tem, né, um EV EBITDA maior. Tem ficado ali na casa de 240, mais ou menos, né? Então o EV sobre EBITDA da Petro está de 3 a 4 vezes. Perceba que está muito abaixo de suas médias. E para vocês terem uma ideia, hoje para a Petrobras ser negociada no seu EV sobre EBITDA médio, ela precisaria, descontando aqui, né, a dívida líquida da empresa que está na faixa de 319 bilhões, ela precisaria, pessoal, valer 1 trilhão na bolsa. Dividido pelo valor de mercado atual agora, temos um potencial de alta na Petrobras de 70%, tá? Apenas para ela atingir o EBITDA natural dela. Ali saiu 170%, mas é que eu acabei fazendo um cálculo aqui um pouquinho errado. Então, pegando aqui 1.081, que é como se fosse 1 trilhão de valor de mercado, e dividido por 399, agora a gente consegue verificar, né? Basicamente aqui, 170% de valorização. Então, olha só que interessante, pessoal. Ela tem um potencial de alta muito expressivo, tá? Apenas para ser precificada pelo seu EV sobre EBITDA normal, tá? E se vocês querem um cálculo mais certeiro, vocês pegam aqui, basicamente, né, o EV sobre EBITDA da empresa, vocês podem pegar o valor de firma e descontar a dívida líquida dela. E você conta o valor de mercado justo, tá? E você também faz um outro cálculo consequentemente. Calculando aqui, né, o preço justo do Graham, a empresa também está barata, porque considerando 9 de dividendo por ação, ou seja, 9 de EBITDA por ação, perdão, né? Vamos colocar aqui 22,5 vezes EBITDA por ação e vezes, né, consequentemente, um VPA que está na faixa de 30,95, a gente tem aqui para a Petrobras, pessoal, uma precificação justa de R$ 79,00. O que dividido pelo preço atual de 30, que é o preço que está em tela, né? 79 dividido por 30, potencial de valorização de 163%, que consequentemente fica muito próximo à valorização do EV sobre EBITDA. Percebe-se como a Petrobras está barata, tanto pelo indicador EV sobre EBITDA e também pelo indicador do Graham, tudo mostra que a Petrobras tem um excelente potencial de alta. Agora, utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, temos um EV sobre EBITDA na faixa de 4, e temos aqui um crescimento, vocês colocam 1 menos payout médio, vezes ROI, que está na faixa de 12,5. ROIC, né? Que já desconta a dívida líquida. Então, a gente tem um provável crescimento de 7. 7 mais aqui um dividend yield médio na faixa de 10, de 12% ao ano, a gente tem um retorno embutido no preço da ação de 19% ao ano. E utilizando o PEG Ratio do Lynch, né? A gente tem aqui um PEG Ratio na faixa de 0,58, denotando que Petrobras está muito barato, tem um potencial de alta de mais de 90% para ser precificada em sua média histórica. Fora que tem um fator que ninguém te conta sobre a Petro, né? Que se o preço do barril tiver acima de 40 dólares, ela fixa na sua política que pagará um dividendo mínimo prioritário de 4 bilhões de dólares em dividendos. Então, considerando, você já tem aqui o mínimo com Petrobras, 21 bilhões de reais em dividendos, que sobre o valor de mercado atual, você já tem com Petro 5,3% ao ano de forma mínima. Quer dizer, você já recebe inflação, tá? De forma mínima com Petrobras. Olha só como a empresa
aparentemente é uma oportunidade. E somando mais com o resultado operacional, que ela paga um adicional de 7,5%, você tem um dividend yield na faixa de 12 a 12,8% ao ano. Em ciclos de alta do preço do barril do petróleo, aí sim que esse dividendo pode explodir, cotação pode explodir e você pode ter um retorno absurdamente fantástico. Fora que hoje temos um Ibovespa em alta com o Petrobras caindo. Isso é muito difícil de acontecer, pessoal. Isso mostra uma clara assimetria, dada de que as ações cíclicas, como Petrobras, representa uma grande posição no Ibovespa. Então, se a gente tem bolsa subindo, né? Mesmo com o Petro caindo, imagina se a Petrobras subir novamente, aí que carrega o índice lá para os 150 a 160 mil pontos facilmente, tá? E pode levar todas as ações a subirem junto. Então, olha só que Petrobras segue como aí um benchmark para o Ibovespa, né? Por isso que, consequentemente, eu enxergo essas assimetrias e venho aproveitando aqui na carteira de ações. Só que sabe qual é o mais legal, pessoal? Esse nem é a cereja do bolo. A grande cereja do bolo na Petrobras é justamente isso aqui, ó. O que a gente chama de margem equatorial. Se a empresa explorar a margem equatorial por inteiro, ela pretende dobrar a capacidade de produção de petróleo, ou seja, crescer a demanda fortemente por longo prazo. Imagina só, demanda crescendo juntamente com o preço de barril ascendente. Aí que a empresa pode ter recorde de resultados, tá? E este daqui era o principal fator de crescimento na Petrobras. Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos? Para mim é muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que me proporcione praticidade e me proporcione um conhecimento mais elevado? Pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, né? Eu estou com várias belíssimas oportunidades aqui para vocês, tá? A primeira delas é se tornem membros do canal. Pessoal, você se tornando membro aqui do canal, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, novos aportes na carteira e toda a minha visão estratégica no mercado de ações, que me fez conseguir uma rentabilidade de 114% em basicamente 3 anos. Isso aqui dá, pela taxa anual composta, mais de 24% ao ano no período, tá? E lá na parte de membros eu explico para vocês toda a estratégia por trás disso, fora que está tendo todos os dias vídeo para membros aqui no canal, tá? Então, torne-se membro. Fora que você se tornando membro, você vai ter, quando a parte de membros atingir, basicamente, né, 500 membros ativos, eu vou liberar para vocês o meu curso Rumo à Liberdade Financeira totalmente gratuito, que eu deixo aqui na bio do canal se você quiser adquirir já neste momento, tá? Tá, Pablo, não quero ser membro, prefiro adquirir o curso. Então, adquira o curso. Mas, eu super recomendo, se você for inteligente, você vai se tornar membro do canal. Todos vocês que assistem meu vídeo vão virar membros. Sabe por quê, pessoal? Porque se a parte de membros atingir 500 membros ativos, eu vou vir compartilhar esse resultado aqui com vocês. Consequentemente, eu vou estar liberando o meu curso Rumo à Liberdade Financeira de forma gratuita para estes membros, tá? Então, não percam essa oportunidade. Torne-se membro do canal e aproveitem um conteúdo exclusivo. E claro, para você continuar tendo acesso ao curso Rumo à Liberdade Financeira, você precisa continuar sendo membro do canal, entendeu? Porque aí você tem acesso a conteúdo exclusivo, curso, e aí você já tem o conhecimento de um investidor verdadeiramente independente. Tá bom, Pablo, vou me tornar membro do canal, já entendi. Portanto, será que você tem alguma outra ferramenta que me proporcione também algo muito bom? Pessoal, temos também aqui a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola, tá? Tecnicamente, primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso, tá? Fora que ela tem mais de 100 ações aí que você pode garimpar e estudar na bolsa. Segundo ponto, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, qualquer minuto, qualquer segundo, todas as projeções da planilha são atualizadas automaticamente, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça. Olha só a oportunidade. E terceiro fator, pessoal, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Temos aqui Décio Bazin com a fórmula do preço teto, Benjamin Graham com preço justo, Peter Lynch com a fórmula do PEG Ratio e temos aqui, né, a fórmula do John Bogle, que conseguiu uma rentabilidade muito alta, Magic Formula. Então, pessoal, aproveita essa oportunidade. Fora que você também tem preço teto projetivo, tá? Pablo, tudo bem, onde estará o link para adquirir essa belezura? Eu me interessei. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta aqui, né, vocês clicarem na parte da bio, em mais, e vocês já serão
direcionados para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora que você também tem a planilha americana e o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, caso você interesse. Mas aí eu recomendo que você se torne membro do canal, justamente para que você consiga fazer parte aí desses 500 membros e ter acesso ao meu curso Rumo à Liberdade Financeira, totalmente gratuito, se a parte de membros atingir, obviamente, 500 membros ativos aqui no canal. Vocês podem fazer isso, pessoal. Vamos fazer, tá? Para vocês terem acesso aí ao curso de uma forma totalmente gratuita, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem aí embaixo, tá? Qual é a sua perspectiva sobre Petrobras? Se você segue comprando, se você segue aí vendendo, o que acha da empresa no médio e longo prazo? Já comentem aí. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!